I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo, e eu tentei assistir o Kingsman, né, a origem no cinema. Infelizmente acabou não sendo possível. Sempre que eu marcava, não, hoje eu vou, acontecer alguma coisa que impossibilitou de eu ir assistir o filme no cinema. Mas aí depois quando ele já estava no final da vida dele no cinema, eu recebi a informação que ele ia estrear já agora, no comecinho de março no Star Plus, e aí eu falei assim, quer saber? Vou assistir no Star Plus e frega-se. Mas eu tinha vontade de assistir esse filme no cinema. Foram 3 vezes que eu me lembro que hoje eu vou olhar a sessão tal, pai, quando eu vou sair acontecer alguma coisa que me impossibilitou. Ou um telefonema, ou alguma zica que me impossibilitou de ir assistir o filme no cinema. Então, eu vou falar sobre o filme baseado numa reportagem ridícula, medíocre do Ovo Frito. Onde mais, não é verdade? Mas antes, só um recadinho. Se você já é seguidor há algum tempo, já conhece os problemas que o canal vem enfrentando e mesmo os mais novos viram o que está acontecendo com o canal. Se você quiser e puder colaborar com o canal, tem vários valores lá no apoiocoletivo.com/geekvelho, mas é a partir de R$5. Se 10% de vocês auxiliarem o canal com R$5, já vai resolver todos os problemas do canal e vai me dar mais tranquilidade para produzir conteúdo sem ter que ficar pensando 50 vezes antes de postar. Então, quem puder e quiser, eu agradeço demais. Então, muitos de vocês devem ter visto essa aberração, né, que foi essa matéria, né? Kingsman: A Origem escancara seu reacionarismo enquanto dispensa diversão. Primeira coisa, esse filme ele é melhor do que o primeiro? Não, porque o primeiro filme foi uma coisa sensacional. Foi muito bom o primeiro filme. O segundo filme deu uma caída e eu coloco esse no mesmo nível do segundo filme. Porém, o tom de comédia dele foi bem diminuído. Ele diminuiu não só o tom de comédia, como as situações mais absurdas, que, viraram meio que marca registrada, principalmente no primeiro filme, aquelas lutas incrivelmente absurdas. E, o terceiro filme, eles poderiam ter aproveitado isso com alguns personagens, seria muito bacana, com o Rasputin, por exemplo. Eu acho que foram oportunidades perdidas. O filme é horroroso? Não, longe disso. O filme é bacana, é divertido. Como eu falei, o primeiro filme é muito divertido, ele é muito legal, por isso, E assim, o vilão, ele é muito genérico e o que acabou tirando um pouquinho o meu tesão em relação ao filme. Mas se a gente se levar em conta que não é um filme histórico, porém, muito da história dele tá ali certinha, bonitinha. Claro que tem um monte de invenção, motivos da guerra e tudo mais. Óbvio que foi uma invenção do roteiro para que o filme partisse dali. Mas algumas coisas são bem precisas, historicamente falando. A morte do Franz Ferdinand, que dá o início à Primeira Guerra, né, na realidade. Algumas representações de batalhas, né, da Primeira Guerra Mundial. Porque assim, quando se fala em Guerra Mundial, ninguém nunca lembra da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo pensa diretamente Segunda Guerra Mundial. Há mais o conhecimento em relação à Primeira Guerra Mundial na Europa. Mas em relação ao resto do mundo, quando se fala em Guerra Mundial, todo mundo lembra da Segunda Guerra Mundial, do Bigodinho e aliados e blá blá blá. E isso eu achei legal também. Até por uma questão de histórica, eu achei bacana essa mudança de foco, já que iam usar a primeira, até por conta da história da própria organização do Kingsman. Mas
lendo esse texto, aí tem uma coisa que é ridícula, né? Autoconsciente até aqui, franquia deixa de rir de si em filme de tom político desonesto. A única desonestidade que eu vi aqui foi esse panfleto. A gente não pode chamar isso de jornalismo, nem de crítica. A gente pode chamar isso de panfleto. Isso é um panfleto. Deve ser a mesma pessoa que fala que a culpa é da mulher porque estava vestida de forma provocativa, que é o atual. Mas veja bem, é uma situação complexa, porque a OTAN assim, você ia querer ter um vizinho com armas apontadas para você? Para justificar. E é ridículo que você pega os dois extremos débeis mentais, completamente débeis mentais, chancelando essa invasão, essa guerra na Ucrânia. Mas certamente esse cara deve fazer todas essas peripécias, esses malabarismos intelectuais para colocar a culpa na Ucrânia por ter sido invadida pelo meio metro lá. Basicamente, o que esse texto fala é que a culpa de tudo é do imperialismo, e esse filme, ele eleva esse imperialismo como os caras bonzinhos, porque, afinal de contas, desde o primeiro filme, que obviamente é uma pessoa desonesta, porque a justificativa do filme, uma das justificativas, por exemplo, o primeiro filme ser uma questão de é a típica visão estúpida marxista de luta de classes, que eu tive que aturar durante toda a faculdade, querendo incluir classe até onde não existia nem conceito de classe, porque a classe ela teria vindo do capitalismo. Então, em períodos históricos que não existia nada de capitalismo, era a tal da luta de classe. E, que encheção de saco. E aí, obviamente, sempre tem uma subversão para provar o cacete do ponto de vista. São pessoas desonestas que escrevem esse tipo de coisa. E aí, o colonialismo, porque não sei que lá. Porque o Eggsy, na verdade, ele tem que abrir mão de toda a sua individualidade proletária para se tornar um lorde. A pessoa não assistiu o filme, não é possível. Tanto que no segundo filme o Eggsy mantém os amigos dele. Quando ele não está a trabalho, as roupas dele voltam a ser as roupas que ele usava. E a única coisa que isso é natural, maneirismos e gírias que você usa, óbvio que você usa a língua como você usa uma roupa. Você não vai falar aquele português casto com os truta batendo bola naquela pelada de quinta-feira à noite, né? Mas uma pessoa, quanto mais conhecimento ela tem, mais conhecimento ela adquire, naturalmente o vocabulário dela é ampliado. Então, mesmo você falando um monte de estupidez, um monte de jogando conversa fora, falando um monte de gíria e tudo mais, você acaba usando uma ou outra palavra, não rebuscada, mas você usa sinônimos que você acaba adquirindo com leitura, com conhecimento. Isso é natural. Então, isso é desonestidade. Porque o Eggsy, inclusive o pior de tudo, é que justamente a mensagem do filme é essa, que a nobreza tá na pessoa e nos atos dela, não é um título. E, inclusive, trazer ele pro Kingsman é essa mensagem que o Lancelot quer passar. É de uma desonestidade absurda. Certamente isso é uma pessoa que adquiriu os conhecimentos dela sobre a Primeira Guerra Mundial, provavelmente no Wikipedia. Aí tem uma frase, um trecho nesse panfleto. Kingsman, a origem, não faz muito sentido. Como sintoma da derrocada artística de Von é perfeitamente coeso. Trata simultaneamente da produção mais conservadora e mais reacionária feita pelo cineasta. Porque assim, conservador e reacionário, imagina um homem que quer proteger o filho dele. Uau! Um homem que não é feito de paspalho no filme e tratado feito um personagem estúpido. Uau! Um homem que tem padrões morais adquiridos
pela própria experiência, porque o personagem do Ralph Fiennes, na verdade, lutou em guerras, matou, e de repente ele descobriu que esse não era o caminho certo, entrou pra Cruz Vermelha e tudo mais, e a partir da morte da mulher dele, criou o que seria o Kingsman. Mas uau! E aí ele explica, conservadora porque enquanto emprega um tom de assessoria de imprensa da coroa britânica para relativizar, usou a palavra, tem algumas palavras que são sinais, é assim, é bandeira vermelha o negócio. Usou palavras relativizar, problematizar, a gente já sabe que é panfletário e provavelmente escrito por uma pessoa com déficit de atenção. Para relativizar os crimes da monarquia, ainda satiriza fatos históricos relevantes para se despolitizar. Nem a esquerda nem a direita, mas no centro, usando essas distorções para esvaziar em tom de manifesto o restante do espectro político. Então vamos lá. Então se a pessoa, obviamente, se declara mais à direita, ela é o inimigo. Se ela é de esquerda, beleza. Se ela é de centro-esquerda, ela também é o inimigo. Eu sou o inimigo dessas pessoas. Pessoas de centro-esquerda, centro-direita são os inimigos. E acabam sendo os inimigos dos dois extremos, né? São pessoas que param e analisam. Falam assim, não é possível um negócio desse. E conseguem dialogar. Então, obviamente, né? Ele reclama que o cara é um assessor de imprensa da assessoria britânica. Para logo em seguida, diz que ele esvazia tudo. Peraí, se ele tá esvaziando... Olha, é impressionante o que essas pessoas... Você pode discutir 500 coisas em relação ao filme. Você pode discutir que o roteiro é fraco. Você pode falar que a direção é fraca. Você pode reclamar de 500 mil coisas. Mas querer levar isso para um campo que não é a intenção do filme é muito para minha cabeça. Aí é confundir completo. Eu sinceramente, não acompanho o Matthew Vaughn para saber qual o espectro político dele. E não me interessa também, porque eu não me interessa as opiniões políticas do Matthew Vaughn. Mas provavelmente, vendo esse cara, ele deve ser o inimigo, ou representar o inimigo. E é estranho quando a gente pensa em tudo isso, o Elton John lá no segundo filme, né, que ele chamou de misógino, porque por conta da piada do Pedro Pascal, que tem que colocar o rastreador na pepeca na moçoila. Então é um filme de má fé, e o Elton John chancelou isso tudo, hein? Que coisa, hein? Que coisa. Mas assim, é um filme excelente? Não. Sairia reclamando, putz, gastei meu dinheiro se eu fosse no cinema? Também não. É um bom filme pra assistir no streaming? Sim. Pra assistir no streaming é um ótimo filme. Tá lá, você pega, senta, senta, assiste, você vai ficar fixado no filme. O Ralph Fiennes está ótimo no filme, como sempre. O próprio Djimon Hounsou, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele, tá muito bem. A Gemma Arterton, que eu não via ela em filmes tinha um bom tempo, e por sinal envelheceu muito bem, ela também tá muito boa. Assim, gostaria até que tivesse mais do Djimon. Não é Digimon, é Djimon. Eu não sei se só pronuncia o D é mudo, né? Se é Djimon. Provavelmente ele vai ser Djimon. Não é Digimon, é Djimon. Deveria ter mais dele. Ele é um personagem bacana e ele tem uma relação legal com o Conrad. Deveria ter sido ampliado um pouquinho isso. Eu acho que uma das grandes falhas do filme eu acho que é essa. É o pouco uso dele, que seria bem bacana. E outra coisa que é bem interessante no filme é que tanto o Djimon quanto a própria Gemma, eles têm que, dentro da organização, eles são tão importantes quanto qualquer outro membro. Porém, para a sociedade no geral, eles não poderiam ser, porque é um filme feito um determinado período. Um período onde mulher não podia nem votar. Quem dirá emitir opiniões.
e que não tinha nenhum tipo de integração racial. Então, isso é outra coisa interessante no filme. Não forçaram nenhum tipo de diversidade. Os dois estão lá, mas eles não estão quebrando barreiras, porque isso não existia, cara. E ainda mais se você parar pra pensar que ambos fazem parte de uma organização secreta. Então, né, sem zoeira, se fosse outra pessoa, provavelmente eles iam estar quebrando todas as barreiras possíveis e imagináveis. Você pega o novo Vikings, que um rei nórdico virou uma mulher negra. Porque, a gente sabe muito bem que na época do Olaf, o que a gente mais via era mulato. Eu sinto até falta de um sambinha ali na... Eu sinto falta de um sambinha ali nos Vikings. Por que não tem um sambinha? Podia ter uma rodinha de capoeira, né? Os Vikings lá lutando a capoeira marota. Por que não tem, meu? Então... é isso aí, deixe seu comentário e até a próxima. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.